Sejam bem-vindos a Polaris. Neste episódio, recebemos o Dr. Carlos José de Andrade para falar sobre o tema Felicidade baseada em evidência. Eu sou André Pastina e comigo está Conrado Abreu. Dr. Carlos, como começou, da onde surgiu esse interesse em estudar a felicidade? Olha, pode parecer um pouco paradoxal, né, essa história de fazer oncologia clínica e de repente tentar trazer alguma coisa relacionada à felicidade no meio esse mundo de muitas dores, muito medo, muito sofrimento e por aí vai. E aí isso já vinha numa certa pauta interna minha, até que uma amiga me chamou para falar num evento e pediu para eu falar sobre nutrição e câncer. Falei, tá bom, beleza, vamos nessa. E aí, quando chegou muito próximo, ela falou assim, Carlos, deu uma virada lá nos temas, você podia falar de outra coisa, você podia, sei lá, falar alguma coisa relacionada a bem-estar, felicidade. Eu falei, olha, tá bom, então deixa eu falar sobre felicidade. E aí que começou a história, né? Então, tinha um dado que eu achava muito interessante, que foi um dado que uma enfermeira, eu sempre falo disso assim no início da apresentação, que foram as queixas dos pacientes com câncer no final da vida, né? Então, dessas 5 queixas, uma das queixas era a queixa de que talvez pudesse ter sido mais feliz ao longo da vida. Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né? A gente precisa falar mais sobre a morte, a gente precisa falar mais sobre coisas que, na realidade, nos arremessem para a vida, né? E eu acho que a gente veio durante muito tempo pautado por um ganho de sobrevida, né? Fala-se que vive-se mais hoje em dia, a longevidade aumentou. Eu acho que a gente já passou a falar num outro nível, que falar qual é a nossa qualidade de vida, né? Com que qualidade esse nosso tempo está sendo preenchido. E eu acho que a gente tem que defender uma outra pauta de quão realizado é essa vida, o quão a gente consegue ser feliz e ter bem-estar ao longo dessa vida. Então, acho que foi isso, assim, e na minha lida diária com os pacientes, eu acho que brotam coisas assim, maravilhosas de transformações também, né? Então, realmente, quando a gente sente que a nossa dimensão finita de fato existe, né? A gente se esquece disso. Eu acho que brotam muitas coisas e eu acho que o cultivo da felicidade é uma delas. Então, eu acho que foi mais ou menos por aí que eu caí nesse tema que eu tenho muito apreço. Legal, doutor. E, na sua opinião, qual que é a definição de felicidade? Você me pegou. Eu acho que isso vai mudar muito do ponto de vista da cultura e da questão temporal mesmo, né? Você olha para tradições, né, e vê reparos. É que nem falar de cultura, né? O que é cultura? Nossa, aí não se chega a conclusão nenhuma, tem tantas definições. E eu acho que a felicidade, exatamente dependendo desse contexto todo em que a gente esteja discutindo, ela muda um pouco, né? Então, se você olha para o taoísta, né, isso está diretamente relacionado a uma espécie de alinhamento com a natureza. Se você não está alinhado com a natureza, não é possível você perceber esse bem-estar. E aí é uma natureza interna sua, uma natureza que diz respeito à natureza por si só, você entender que você faz parte de um algo maior, né? Então, acho que vai nessa linha. A visão grega, por exemplo, falava, pelo menos Aristóteles falava muito da questão da prática do bem, né? Sem essa prática do bem, você não realizava essa felicidade. Aqui na visão budista, por exemplo, essa percepção de bem-estar, ela brota a partir de uma possibilidade de você treinar a sua mente, né? E por aí vai. Eu acho que uma visão contemporânea também, que é
essa percepção desse somatório de prazeres e propósitos que a gente vai colecionando ao longo da vida, né? Eu acho, de fato, que enquanto a gente está preocupado em ser feliz, ela está distante, né? E se ela é um objeto de busca, a gente está mal parado, né? Eu acho que ela é um desdobramento de uma certa naturalidade da vida da gente. Quando você olha para essas zonas azuis, por exemplo, que são regiões do mundo onde as pessoas vivem mais, tem uma certa satisfação, um contentamento com a vida que não é um fruto de uma busca, ele simplesmente se dá. E aí você olha o que tem por trás e reflete em relação a isso. Sensacional. E, doutor, o que a ciência diz sobre esse tema, sobre a felicidade? Bom, aí eu acho que tem muita gente que se dedica a estudar isso, né? Então, passa a vida se dedicando a entender esse fenômeno, como é que é a percepção de bem-estar. Então, acho que, dando um passinho para trás, antes dessa história da ciência, tem uma importância do ponto de vista de política pública, né? Tudo o que a gente faz na vida, no fundo, vai nessa direção. Então, eu acho que essa preocupação das Nações Unidas em colocar isso como um elemento que consiga aferir de alguma forma como é que aquele ambiente ele está lidando com as pessoas, né? Ou seja, aferindo esse desfecho de bem-estar, isso entrar na pauta de uma política pública é muito importante. Isso é meio óbvio, ululante, né? Que tudo que a gente faz, na realidade, visa essa melhora da nossa forma de viver e de se perceber. Mas do ponto de vista de ciência, né, tem, eu acho que, aquela ideia de você decupar o fenômeno e ver quais são as variáveis que influenciam nele, né? Então, acho que naquele período pós-guerra, em que tinha uma demanda muito grande de necessidade de tratar o transtorno, não é, por estresse pós-traumático e tudo mais, foi um momento em que os psicólogos eles entraram em campo, né? Não tinha psiquiatra suficiente para dar conta da demanda e a psicologia clínica ganhou espaço e, felizmente, logo eles, além de tratar o transtorno estabelecido, começaram a perceber o que a gente podia fazer para a pessoa, de fato, florescer na vida. E aí muitos estudos vieram a partir daí, tentando entender esse fenômeno, né? Então, assim, acredita-se que tenha um componente genético nessa história, né? Mas esse componente genético ele responde por uma parte apenas dessa nossa percepção de bem-estar. Acredita-se que isso seja em torno de 50% dessa nossa percepção. Tem um componente circunstancial, que são as circunstâncias que a gente está vivendo, né? Essa nossa, por exemplo, no Brasil, nos últimos anos, essa percepção de bem-estar, obviamente, vem caindo, nunca teve tão baixa, né? Nesses países que ela é aferida anualmente, praticamente. E tem um componente que aí é um espaço de manobra, que eu acho que esse aqui é o interessante, né? Então, algo em torno de 40% dessa nossa percepção está dentro desse espaço de manobra que depende das nossas escolhas, depende da gente se aprofundar num tema, de entender exatamente o que a gente pode fazer para melhorar essa percepção de bem-estar. Legal. E, doutor, você comentou diversas vezes agora, você citou a palavra percepção, né? E aí você até comentou na minha pergunta anterior ali, de que se a gente está buscando muita felicidade, talvez é porque ela esteja longe, né? Ou a gente não está conseguindo percebê-la. Então, você acredita que é possível exercitar a percepção de felicidade ou exercitar essa consciência para que a gente perceba a felicidade com mais facilidade? Eu acho que sim. Eu acho que tem um campo pedagógico nessa história, sabe? Que é, por exemplo, isso tem estudo mostrando que se você assume voluntariamente uma atitude de gratidão, as zonas de recompensa no cérebro são ativadas.
né? E isso te dá uma percepção melhor de bem-estar. É algo que vale a pena. E a gente até comenta que se você não é feliz com o que você tem, quem te garante que você será com o que você não tem, né? Então, isso remete a gente a um exercício de reconhecer as diversas coisas pelas quais a gente pode ser grato, né? Então, um estudo que foi feito, que dividiu as pessoas em 3 grupos, né? No final do dia, antes de dormir, um grupo anotava coisas que vinham na memória, um outro grupo anotava coisas negativas que tinha identificado ao longo do dia, e o terceiro grupo voluntariamente agradecia, porque mesmo que não tivesse nada assim grande para agradecer, você assumia a atitude de pelo menos ser grato pela tua capacidade de escrever, por qualquer coisa você podia agradecer. E quando se compara os 3 grupos, você percebe que a percepção de bem-estar e o otimismo de quem agradece é maior do que nos outros 2 grupos. Então, isso é um tipo de exercício que a gente pode executar, a gente pode falar para os filhos, a gente pode falar para os amigos que se envolver com essa atitude de agradecimento, isso faz bem. E uma série de outras coisas que a gente pode identificar como, por exemplo, envolvimento com voluntariado, né? Isso desloca um pouco o eixo da aplicação das nossas virtudes, das nossas forças internas na direção do outro. Isso gera uma percepção de bem-estar, e é por isso que muitas tradições falam de que quando você voluntariamente ajuda o outro, quem mais está se beneficiando é você mesmo. Por quê? Porque isso gera uma percepção de propósito, né? E essas questões relacionadas a essa dimensão da eudaimonia, né, que é você ter essa percepção de propósito realizada, isso tem uma série de desdobramentos, até do ponto de vista da saúde, né? Vive mais quem tem isso de uma maneira mais aguçada, né? Então você pode sim praticar algumas coisas que vão te ajudar. A meditação, por exemplo. A meditação é um eixo muito importante dentro dessa história. Ela te ajuda numa série de coisas que vão desde do ponto de vista da saúde física até uma dimensão emocional, uma dimensão social, uma percepção espiritual. Ela é uma outra coisa que a gente pode fazer, né, para poder se sentir melhor. Legal. E nesse sentido, você acredita que a gente pode tornar a felicidade, assim como outras questões que a gente tenta exercitar na nossa vida, como hábito, né? A gente fala muito a questão de, por exemplo, exercício físico, de cuidar do corpo, que existe um esforço, né? Mas a partir do momento que você consegue transformar isso num hábito, você consegue executar ou simplesmente ter isso para você de uma maneira mais natural. Você acha que nesse sentido a felicidade também a gente pode, se a gente entender, né, toda essa questão de gratidão, de ter a consciência daquilo que está fazendo bem para a gente, tornar um hábito ser feliz? Eu acho que a gente pode melhorar muito essa nossa percepção, né? E eu acho que a gente explora muito pouco, né? O hábito, ele às vezes a gente fala muito mal do hábito no aspecto negativo, né? Do mau hábito, né? Mas o hábito é uma coisa que a gente pode construir, né? E nesse sentido, eu acho que sim, a gente pode incluir determinadas ações ou determinar um cultivo, né, na nossa vida que favoreça essa melhora dessa nossa percepção de bem-estar. Eu concordo, eu acho que é possível sim, né? Tanto que a ideia isso me fez lembrar aquele ditado, né, que fala que se você quer ser feliz por um dia, fique bêbado. Se você quer ser feliz por uma semana, mate um porco. Se você quer ser feliz por um mês, se case. Mas se quer ser feliz a vida inteira, seja um jardineiro. Então, é exatamente a ideia de um cultivo, né? E eu acho que o hábito, ele se aproxima muito dessa ideia de um cultivar, né? De um exercitar, de você estar ali naquele zelo, naquela observação, naquela lembrança. E aí
essa coisa eu acho que pode ajudar muito nessa percepção de bem-estar, né? Muito legal. E, doutor, você falou também de propósito, né? Quando estava falando ali do voluntariado, né? Isso dá um sentimento de eu estou fazendo algo que faz bem a alguém e eu coloco propósito e sentido naquilo que eu faço. Você acha que o contrário é possível? Por exemplo, eu ser feliz sem ter um propósito definido? Eu acho sim. Eu acho, inclusive, que, embora essa ideia do propósito muitas vezes remeta a gente a uma realização grandiosa, né? Você está envolvido com alguma coisa, você está transformando a realidade, né? Você está envolvido com uma grande questão. Isso tudo é verdade, isso tudo é fato. Mas às vezes tem um propósito muito simples, né? Que é simplesmente o fato de você estar ali desempenhando o teu papel silenciosamente, mas você está encaixado naquela tua sensação. Então, essa sensação de que você está debaixo da própria pele, né? Eu acho que isso tem a ver com a ideia do Ikigai, né? Do japonês, né? Que é um lugar onde se encontram a tua paixão, a tua missão, a tua vocação e a tua profissão. Só que essa questão da profissão, o teu ofício pode ser cuidar de casa, né? O teu ofício pode ser uma coisa muito simples. Eu fico observando muito assim as pessoas e às vezes eu já me deparei com situações em que a pessoa está desempenhando um papel que eu diria assim, um papel que pode passar despercebido em termos da dimensão dele. Mas ela está tão bem que você reconhece isso. Aquela pessoa está onde ela está e ela está bem. Então, essa dimensão do ter um propósito, no taoísmo se fala muito isso, sabe? Que é no final do dia, parece que não se realizou nada, mas se realizou muito. Algo mais ou menos nessa direção, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, pode cair na armadilha de uma certa ditadura dos grandes propósitos, né? É como eu vejo muito na oncologia, assim, a gente fica muito à busca de um milagre, né? Quando, na realidade, a gente já está vivendo ele, né? Que é a própria vida, né? Então, eu acho que a simplicidade das coisas, ela pode ser, na realidade, o grande propósito pode estar ali, né? A forma natural da gente conduzir as coisas. Até a nossa infância, né? Se a gente for pensar, criança, ela não tem muitas vezes um propósito, não pensa nisso, pelo menos. E a gente sempre recorda com um momento feliz, enfim, quando se permite viver a infância, né? Da maneira como ela deveria ser vivida. Eu imagino que o sentimento de felicidade, bem-estar é o que vem à memória. Então, eu concordo, eu acho que não é necessário pensar sobre isso, né? Simplesmente viver já é um exercício. Exato. De felicidade. E o modelo de um ser pleno é uma criança, né? Que ela é curiosa, ela não precisa de nada, né? Ela está ali como se brotasse internamente dela o que ela precisa, né? E isso é tantas vezes, né, tolhido, né, desse fluxo curioso, esse fluxo que explora, que, enfim, a criança é uma imagem que se aproxima muito dessa dimensão. E eu gostei muito do que você comentou, até do termo que você usou, né, a questão da ditadura, porque eu acho que hoje isso está muito em voga também, principalmente no meio corporativo, quando a gente vai falar de carreira, e quase como uma cobrança, né, que todo mundo tem que ter o seu propósito bem definido, e você tem que saber para onde você vai e como que você vai chegar lá, e você tem que ter um plano, né, um planejamento, e esse paralelo que vocês dois mesmos comentaram, que é a criança, a gente até discutiu isso em uma entrevista recente também, porque a criança não pensa nem no que ela vai comer na refeição seguinte, né, ela não tá nem aí para isso, ela tá vivendo
a cada minuto praticamente. Então, realmente é algo a se pensar, visto tudo isso que de repente os modelos que são impostos, né, para a gente como aquilo que a gente tem que seguir. Eu acho isso, e a gente está vivendo realmente tempos assim que aquilo que é o natural, o autêntico e o verdadeiro, às vezes ele está totalmente colocado de lado. E eu acho que isso se reflete muito numa busca em que as pessoas estão, numa necessidade de mudar de rumo, porque elas não estão se encontrando, né? Então, primeiro, assim, a quantidade de líderes que são produzidos, já haja corporações para tantos líderes que na verdade se defende surgir, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse, de alguma maneira, se entender, isso já seria talvez a liderança mais importante, né? Aproveitando esse assunto, né? A gente falou de viver o presente, que a criança vive o presente e tal. Como que a gente equilibra essa questão de estar no presente, viver o presente e, ao mesmo tempo, a gente ter essa responsabilidade de projetar, de planejar nosso futuro, nossa carreira, nossa vida? Qual que é o equilíbrio nessa Olha, balança? Isso aí é bem interessante. Esse relatório mundial que sai todo ano, né, o relatório mundial da felicidade, cada ano eles estão fazendo um tema, né? Um tema que pode ser a questão da saúde mental na adolescência, pode ser a questão da mídia, o impacto das mídias, né? Esses relatórios são muito interessantes, são muito bem feitos, então são disponíveis, né? Anualmente sai, no dia 20 de março, que foi estabelecido como o Dia Mundial da Felicidade. Esse último relatório, ele vem falando sobre o meio em que a gente está inserido, né? Então, você imagina um ambiente onde a estrutura, o suporte social, ele é precário, em que você tenha que estar pensando o tempo todo em prover, né? Prover recursos para poder ter um plano de saúde adequado, prover recursos porque quando você se aposentar, enfim, e uma instabilidade que possa surgir. Então, do que é o impacto de um meio que é instável do ponto de vista interno nosso, né? De quanto a gente direciona em termos do principal ativo que a gente tem, que é o tempo, para dar conta de tudo isso. E a outra coisa é o aspecto da iniquidade, né? Quanto mais desigual é o ambiente, mais isso tem um custo emocional para a gente. Então a gente sai de casa para ir na padaria. Aí você encontra uma pessoa no chão pedindo por comida. E aí você fica com o impulso daquilo ali te doer profundamente, e aí você oferece alguma coisa para ela, não oferece. Isso tudo tem um custo constante na vida da gente que vai consumindo essa nossa percepção, esse espaço de percepção de bem-estar. E não é à toa que os países nórdicos, eles estão lá no topo dessa percepção há anos. A Finlândia, nos 2 ou 3 últimos anos, ela está ali no primeiro lugar em termos de percepção de bem-estar. Então, essa quantidade de energia que a gente coloca para poder ter uma percepção de proteção, ela tem um custo, né? Isso pode ser lido, por exemplo, com a ideia que a pessoa tem de que conquistar coisas vai deixar ela se sentindo melhor. E daí vem um conceito da esteira hedônica, né? Que você está numa esteira rolante, conquistando coisas, e aí você tem um pico de percepção de bem-estar, mas aquilo cai ao longo do tempo, né? E aí você, de novo, coloca um outro objetivo e entra na esteira e bota tua energia, teu tempo, e você conquista uma outra coisa, mas depois a percepção de novo volta para a linha de base, e você fica nessa esteira hedônica até que você percebe que a principal coisa que a gente tem na vida, que é o tempo, se foi, né? Então, acho que isso também é um elemento importante, né, da gente discutir, botar na pauta, né? Como é que vai ser essa história?
O que realmente importa o que te faz estar numa sensação de que não precisa mais nada do que você está tendo naquele momento, né? Em geral, são coisas simples. São coisas bem simples que deixam a gente nessa... Eu estou bem aqui onde eu estou, né? Se a gente for pensar, né, no ano que a gente viveu, que a gente vem vivendo, a pandemia ela foi cruel, né, com qualquer tipo de planejamento que a gente possa ter feito, seja no âmbito financeiro, profissional, pessoal, enfim. A gente teve que repensar e replanejar, e até, enfim, coisas corriqueiras a gente teve que reaprender como lidar, né, diante desse cenário. O que a pandemia trouxe de impacto, Dr. Carlos, ou o que fez você repensar nesse estudo sobre a felicidade? Olha, eu sou oncologista clínico, então essa percepção de que o tempo pode estar acabando, né, a gente vive todo dia, né? Essa sensação de medo, a sensação de ameaça, isso é quase que uma constante, né? Nas diversas situações que a gente acaba entrando e saindo numa rotina de atendimento. E foi interessante que a pandemia mas isso é como se fosse uma bolha, a bolha do câncer, né? A pandemia chegou e nivelou isso. Ela colocou todo mundo diante dessa perspectiva. É claro, a gente vai colocar de lado as pessoas que não estão negando o que está acontecendo, mas, de uma maneira geral, a gente se deparou com isso, com uma sensação de medo, uma sensação de ameaça, uma sensação de não saber exatamente como agir, né? Onde é que está essa ameaça, né? Ela pode estar em qualquer lugar, ela pode chegar silenciosamente. Então, eu acho que ampliou muito essa nossa percepção na nossa dimensão finita, né? Então, colocou todo mundo, eu acho que no mesmo salão. Eu acho isso interessante, porque eu acho que a gente pode observar isso sem querer banalizar de maneira alguma. O que está acontecendo é muito sério. Eu perdi amigos, né? Pessoas próximas faleceram, muito sofrimento pela dimensão da separação que a pandemia impõe para pessoas que estão no fim da vida. Então, foi muito, muito desgastante tudo isso. Mas eu acho que a gente pode ter um olhar que observa que isso de alguma maneira, fenômenos da natureza, né? Não é? Como é que isso acontece? Isso já aconteceu antes, né? Muita gente já estava falando dessa possibilidade há muito tempo, né? Então, eu acho que ela traz uma dura realidade e que realmente pode ser lida como oportunidade da gente estar melhorando as coisas, né? A importância dos sistemas de saúde, né? Isso nunca se imaginou que pudesse ser tão grande essa dimensão e isso ser tão transversal ao redor do planeta todo, a importância da gente ter um cuidado e uma estrutura e um olhar e gente pensando, uma inteligência para poder lidar com a saúde das pessoas. Então, eu acho que a gente realmente deve viver essa terceira onda. Eu acho que isso coloca a gente diante da nossa própria condição, né? E eu falo muito isso. A gente tem uma prática de meditação 3 vezes por semana, e essa semana um das pessoas que é um paciente, né, que está em acompanhamento, ele deu um feedback em relação a isso, né? Como é que essa nossa dimensão mental é importante ser trabalhada para exatamente estar lidando com a ameaça de uma maneira em que você não seja enredado por ela e fique cristalizado, incapacitado de transitar diante da dificuldade. Então, eu acho que a pandemia ela revelou muito a situação em que a gente se encontra e agora a gente está com o diagnóstico e com a necessidade de agir a partir de agora. Bacana.
Doutor, devido à sua profissão e o seu dia a dia, você acredita que você tem a gente até falou aqui do exercício, né? Algo que a gente trabalhar sempre que possível a percepção da felicidade, mas devido ao que você está exposto, você acha que isso contribui para que você tenha sempre um lembrete pessoal, né? Do que valorizar, do que buscar de maneira mais saudável frente aos desafios que você enfrenta, seja com o paciente ou no dia a dia? Eu acho que sim, eu sou até chato, eu reconheço a minha chatice em relação a isso, porque meus filhos vivem ouvindo eu falar sobre isso, né? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado da maneira como coloca, não parecer um discurso mórbido, né? Porque a morte é a nossa melhor companheira, né? Porque ela é que remete a gente para toda essa revisão daquilo que é realmente prioritário na vida da gente. Então, tem isso claro, e isso os filósofos já falam há muito tempo, que filosofar é pensar sobre a morte. É a gente fazer uma meditação, é a gente trazer ela e colocar diante de nós mesmos e fazer uma meditação em relação à vida, né? Que tem a ver, até a raiz da meditação tem a ver com um aspecto terapêutico, não é? De tratar, né? De cuidar. Então, sem dúvida nenhuma, essa realidade de lidar com o fim da vida de uma maneira constante, cotidiana, ela, obviamente, tem um custo muito alto, e a gente está vendo isso, né? Os oncologistas em burnout, o índice de burnout no nosso meio. Alguns levantamentos chegam a quase 70%, 68% dos oncologistas vivendo burnout. Isso não é um problema exclusivo nosso, a gente vive isso no mundo todo, não é? E eu acho que a gente precisa de um aspecto educativo em relação a essa dimensão de vida e de morte, né? Nunca banalizando, mas tentando naturalizar isso ao máximo. Isso, de fato, é o que você falou. Isso é um lembrar de, né? A prática da meditação é uma espécie de lembrança, né? Que nos faz reconhecer e lembrar e voltar para casa o tempo todo, né? É uma espécie de... É um cultivo constante, né? O jardim não fica belo ao acaso. Ele tem uma prática, um zelo, um eterno envolvimento com aquilo. Doutor, e aproveitando o que o Conrado comentou sobre sua experiência, né, como médico, o que você acha que a oncologia primeiro te ensinou, né, nessa trajetória aí em relação à felicidade, e quais foram as histórias que mais te marcaram, assim, de pacientes, de pessoas que de alguma forma foram colocadas aí, né, diante da finitude da vida, né, que te marcou muito, que você acha que vale como um ensinamento para compartilhar com os outros também? Tantas histórias tão lindas assim, que é impressionante. E tem até um grupo nos Estados Unidos que é um dos programas mais antigos que tem, assim, de cuidar da pessoa como um todo, né? Muito antes da ideia do coaching, já era uma espécie de... Como é que você se reprograma diante dessa situação que você está enfrentando? Eles chamam o diagnóstico de câncer de uma possível mensagem de amor, por esse exatamente potencial de transformação, né? Então eu já vi despedidas maravilhosas, assim, da pessoa estar sendo protagonista do dia da passagem, que é um dia para ser vivido, né? Eu já vi há pouco tempo um senhor de 91 anos no Instituto Nacional do Câncer, em que ele morava longe, ele vinha de longe, e eu lembro que nessa semana eu atendi, assim, muito próximo, 2 pessoas com mais de 90 anos, né? E aí eu comecei a fazer uma pergunta, né? Que era: o senhor já viveu muitos anos, né? Qual desses anos foi o melhor de todos? Perguntei para
para ele assim. E os dois responderam a mesma coisa. Eles falaram: esse que eu estou vivendo. Então, são coisas assim que ganham uma cor, um brilho, uma vida, né? E que está ali estampada, e é real que as pessoas estão falando. Enfim, então, transformações em que a pessoa vira e fala assim: olha, a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida foi esse câncer. Isso me fez despertar, isso me fez mudar totalmente a minha trajetória. Pessoas no leito de morte celebrando a vida, né? Dando uma festa na véspera da morte. Então, assim, é possível. Eu não digo que isso seja fácil, não digo que seja uma coisa trivial, mas é possível você estar inteiro nessa história toda, né? E você se reconhecer como algo que faz parte da natureza e que está sempre em transformação e que vai ter um momento da partida. E aí, ao você trabalhar essa dimensão de você se ver livre desse medo, ou pelo menos lidar com ele numa outra dimensão, você ganha liberdade, né? E aí essa liberdade é tão grande que nem a própria a morte ela é uma ameaçadora, porque ela faz parte da vida. E de repente tudo fica mais simples, né? Pergunta capciosa agora, doutor. Você se considera feliz? Eu me considero feliz, eu tenho reparado isso. A gente vive momentos de tristeza e isso não significa que você não possa ser feliz, né? Eu acho assim, eu às vezes me pego, como é que a gente mede essa história de ser feliz, né? Por exemplo, falar sobre esse tema é um assunto que me deixa bem comigo mesmo, né? Eu acho legal a gente estar falando disso, eu acho legal vocês estarem colocando isso na pauta, né? Tem gente que tem um olhar muito cético em relação a essa felicidade, acha isso uma chatice, e eu também acho, ao mesmo tempo eu acho isso, né? Mas o que me motiva a falar sobre esse tema é tentar gerar uma atração que faça com que a pessoa saia do campo da lamúria, sabe? Do campo de estar gastando o tempo dela ou remoendo coisas que já passaram ou ameaçado por coisas que são só possibilidades no futuro, e trazer a atenção dela para a riqueza, para a grande fortuna que a gente tem, que é o presente momento, né? Então, acho que isso é a razão de ser da história. Eu acho que vale a pena a gente estar falando sobre isso. E falar sobre isso me deixa contente, me deixa com uma sensação de contentamento, né? Então, isso seria um elemento dessa sua percepção de bem-estar, né? Mas essa é uma pergunta capciosa mesmo. É interessante porque essa é uma pergunta que coloca a gente nu diante de nós mesmos, né? Você está feliz, né? Você está bem com aquilo que você está fazendo, né? Então, o Mark Twain é que falava uma coisa que era interessante: se o teu ofício envolve engolir sapo, faça isso logo no início do dia. E se envolve engolir mais de um sapo, engula o maior primeiro, né? Então, a gente também acha que a vida da gente é um mar de rosas, e não é. Ela é cheia de alto e baixo, de tropeço, a gente se arrebenta, e depois a gente levanta, e tem essa oscilação. Isso faz parte da vida. Estar o tempo todo no topo, isso é uma fantasia, né? Então, essa dimensão da percepção do bem-estar, ela não significa que você está o tempo todo num orgasmo de vida. E existe, eu acho curioso, existe uma questão semântica também, né? Eu estava pensando nisso agora. Se a gente for pensar, porque na língua portuguesa a gente tem isso, né? Do eu sou ou eu estou. E se a gente pensar em inglês, por exemplo,
não tem essa diferença, né? Exato. Você pode estar ou não, quer dizer, não é uma coisa tão fixa, né? Então, às vezes, até uma percepção de linguagem que pode dar uma interpretação diferente, né? Às vezes, ninguém é feliz, né? Aliás, com certeza, ninguém é feliz 100% do tempo, mas... O tempo todo, exatamente. Isso nos faz pensar em talvez ter que fazer um balanço sobre se a gente teve mais altos do que baixos na vida, né? Mas acho que esse não é o objetivo. É um estado que a gente tem, a tentativa é que a gente fique mais tempo, né, com bem-estar, se sentindo bem, enfim, mas ser obrigado a fazer um balanço da própria felicidade é uma situação um pouco complexa É verdade. Por isso é que a pergunta é capciosa, né? Se a gente pensar mesmo como um sentimento, né? A gente pode estar feliz naquele momento, em outro não, mas enfim. Fazer um balanço que é complicado. Quando a gente está se aproximando do fim, né, de uma passagem, um paciente, às vezes começam a surgir questionamentos, né? E eu já fiz algumas vezes a pergunta assim: tá valendo a pena? Valeu a pena até agora? E às vezes eu escuto cada coisa incrível, né? Valeu super a pena, valeu, e não tenho a menor dúvida. Eu acho que cada coisa que a gente fez aqui, em termos de tratamentos, e quando a pessoa ela sai dessa condição de refém, que ela sequer consegue admitir o fato de que a nossa natureza é essa e que a gente tem um aspecto da transitoriedade, uma impermanência, uma mudança constante, fica muito difícil. Mas quando ela abre espaço para isso, as coisas mudam, né? Quando você estava falando, me fez lembrar uma frase do Darcy Ribeiro, que era mais ou menos alguma coisa nessa direção, que era: eu tentei educar as crianças, não conseguia. Tentei fazer uma universidade séria, não consegui. Tentei proteger os índios, não consegui. Mas eu não queria estar no lugar de quem me venceu, né? Então, isso de alguma maneira me fez lembrar isso que vocês estão falando, assim, de uma certa efusão, de uma certa uma coisa, de uma alegria constante. Eu acho que não é disso que a gente está falando, né? Eu acho que vai mais nessa direção de você reconhecer um papel que você pode desempenhar, por mais simples ou mais complexo que ele possa ser, você está encaixado em você mesmo, você reconhece a tua natureza. Tem alguns estudos que falam sobre essa coisa das forças internas, né? Cada um de nós tem uma composição de forças internas. Sabedoria, coragem, temperança, enfim. São 24 forças internas. Acredita-se que quem tenha as 5 principais presentes naquilo que você faz, né, a tua chance de fazer entregas positivas, de botar a roda do otimismo, a roda da esperança para funcionar é muito grande. Então, tudo isso diz respeito a uma espécie de autoconhecimento, de um mergulho interno, de você se reconhecer. Na hora em que você entende a sua emoção, entende a sua natureza, você passa a ser amante daquilo que é, né? Então, fica um pouco mais simples. Eu perdi uma tia recentemente no discurso na missa de 7º dia. O padre falou sobre o ato de se conformar, né? A gente muitas vezes entende o conformismo como algo pejorativo, mas a origem da palavra conformar, né, de se formar novamente, de se recompor, ela é muito, tem um lado muito positivo nesse sentido, né, de você entender qual é a sua natureza, e se entender primeiro, né, aquela questão de sempre se medir com a sua régua e não com a dos outros, né, de entender a sua natureza e tirar o melhor dela. Acho que Não, sem dúvida. Quando a gente começa a estabelecer comparações, eu não sei exatamente qual é as opções, os melhores caminhos para se sentir bem, mas
a comparação é um atalho para se sentir mal. Doutor, a gente costuma fazer uma brincadeira aqui no nosso podcast também, e a gente tem um jogo de cartas que chama Icebreaker, e tem perguntas variadas aqui. Normalmente a gente sorteia, puxa uma carta aleatória aqui para fazer a pergunta para o nosso convidado. Podemos fazer uma? Claro, eu gostei. Vamos lá, então. Só um segundo. Se você pudesse se tornar instantaneamente um expert em alguma coisa, o que seria? Caramba, um expert em alguma coisa. Eu acho que a gente está falando sobre essa questão da felicidade. Eu acho que eu queria ser um expert em descobrir a trilha que leva a gente até nós mesmos, entendeu? Tem um caminho, acho que faz com que a gente se encontre consigo mesmo. Eu queria ser um expert em trilhas que levassem a gente a nós mesmos. Já que é um jogo que a gente pode falar. Excelente. É isso aí. Excelente. E a gente costuma finalizar nosso papo, doutor, com 2 recomendações. Um livro e um filme. Tem um livro que é um livro que me marca muito, que eu já dei esse livro várias vezes, né? Eu não vou saber, eu vou saber só o título dele, eu não vou saber o autor, que é um livro do século XII, eu acho. Mas se chama A Linguagem dos Pássaros. Esse é um livro que fala muito dessa jornada de autoconhecimento, né? E são pássaros que simulam toda a trajetória da nossa natureza humana. Eu diria isso. E um filme que me veio na cabeça agora, né? Que eu acho que tem a ver com essa questão da dimensão da nossa mente, que eu acho que se aproxima muito de um clichê, mas esse filme tem momentos assim que eu acho incríveis, que dão assim se aproximam dessa nossa dimensão mental, né? O que a nossa mente é capaz de fazer, que é o Escafandro e a Borboleta. O Escafandro e a Borboleta, né? Que falam e a barula aqui e o cachorro. Mas eu diria que o Escafandro e a Borboleta é um filme também que eu acho que vale a pena a gente revisitar. É muito bom. Para confirmar aqui, doutor, só porque a gente costuma pôr o link também, né, para as pessoas buscarem. O livro aqui, A Linguagem dos Pássaros, eu não vou nem saber falar o nome dele, mas é Farid Attar. É isso mesmo? Farid Attar, é isso mesmo. Então tá bom, para a gente colocar certinho aqui para o link para as pessoas buscarem. Fantástico, doutor Carlos. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por essa conversa super bacana, e eu acho que falar de felicidade, e ainda mais por esse tema que é super interessante, né? Felicidade baseada em evidência. Assim que a gente viu o tema em si, a gente achou super interessante, e explorar isso aqui no nosso papo de hoje foi um privilégio. Olha, eu que agradeço, um prazer. Eu adorei, eu acho que iniciativas como a de vocês, assim, de trazer opiniões, olhares e narrativas, eu acho que isso nutre muito a alma da gente, e eu é que agradeço o convite, a honra de estar aqui com vocês.